Hoje, Mark, esse é um período assim, muito. Isso é o momento da metamorfose, né? Exato. O Jamarque, assim, vamos dizer assim, mais comedido e tal. Mas aí tem duas coisas que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. A primeira é a relação em casa. Em casa, as pessoas sabiam para onde você ia quando se dirigia às concentrações estudantis, é uma. Né? E a outra no quartel. Vamos dizer assim, os soldados, né, eles têm que trocar de roupa. Né? Em algum momento alguém viu as suas costas marcadas por uma lambada da polícia, e se aquilo gerou Não, porque, na verdade, é o seguinte: alguma. o serviço militar funcionava para oficiais, aquilo era o Centro de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha. Para oficiais, você não tinha um período contínuo. Você ia para lá nas férias de julho, Sim. férias de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, durante o período em que a porrada comia, eu não tinha contato nenhum. Embora, por acaso, teve o seguinte: a única pancada que eu levei na medicina é que teve uma hora que a gente, saindo do prédio, tinha um cara parado assim no portão, portão grande da entrada da medicina, um cara enorme. Ou talvez o meu medo tivesse feito ele ficar maior. Tem que o sujeito tinha um cacetetezinho pequeno na mão, e todo mundo que ia saindo, eles iam mandando sair, eles iam separando com um critério básico, que era o seguinte: prendam os barbudos. Entende? Aí foram prendendo todo mundo que era barbudo. Eu não era barbudo. Então os caras, pô, me botaram para fora. Quando eu saio, passo pelo cara, o cara me dá uma porrada na batata da perna, na coxa, atrás da coxa. Eu saí capengando por dias. No final do ano, fazendo um treinamento no batalhão Riachuelo, que era onde eu fiz o serviço militar, me aparece um oficial que dava treinamento de armamento pesado, com metralhadora, não sei o que e tal, e era o cara. Era o sujeito que tinha me dado uma porrada, era eu sempre dando instrução. E ele, inclusive, chegou assim: rapaz, pô, e tal, vocês são da escola naval, né? Eu disse: não, a gente é do CIOM. Aí chegou assim: o CIOM é negócio de estudante, né, que vem fazer serviço militar. Eu digo: é. Eu digo: olha, dei muita porrada em estudantes daquela medicina. Eu digo: puta cacete. Digo, pô, cruzei com esse personagem sinistro que estava lá paisana. Ou seja, personagens das Forças Armadas participavam dessas atividades de repressão. Em São Paulo era mais o pessoal da aeronáutica que fazia isso. Aí mas enfim, Sim, é, mas e em casa? então em casa tem o seguinte: houve um tempo em que eu não abria muito, entendeu? E as pessoas também não acompanhavam a participação direta, até que começou a ficar mais claro. E tem uma particularidade que é o seguinte: antes mesmo de eu começar a militar no movimento estudantil, a minha mãe começou a participar já em 64 num grupo da Ação Católica, que a Igreja Católica organizava, que é da Ação Católica, que era orientado um grupo de senhoras, desde, de classe média, pô, desde que se organizaram para ter conversas sobre a religião e a vida, e etc. E o cara que era o organizador do debate, o instrutor do debate, era um padre dominicano, que era o Frei Eliseu. O Frei Eliseu, naquela altura, era militante da P. Ele era um dos vários padres que foi e pastores que foram militantes da Ação Popular. E o Frei Eliseu era um cara ultra progressista, que não se revelava como militante da P, é claro, isso não acontecia, mas ele foi orientando essas senhoras todas as discussões, sobretudo embasadas no debate das posições do Concílio Vaticano II, daquela encíclica, o que era aquilo? Rerum Novarum ou não? O Pacem in Deve Terris? ser popular o progresso, não? Para o progresso. Popular o progresso. Então, a minha mãe chegava em casa com as ideias dessas discussões do progresso, e aí tinha um bombardeio de posições. Nem essa posição de esquerda, não sei o quê. Várias pessoas, meus irmãos, minha irmã. E eu ficava mais discreto na coisa, até que chegou um momento em que eu fui revelar, digamos, as minhas opções, que estavam ficando muito claras, até porque já no começo de 67, pô, eu já fui assumir o primeiro cargo eleito que eu tive, que eu fui eleito no começo do ano, por uma coisa que era paralela ao diretor acadêmico.
que era o Centro de Estudos Brasileiros. Era um centro de estudo, uma coisa mais cultural, e eu organizei uma sequência, uma vez por cada 2 semanas, eu organizava um debate na faculdade sobre um tema, tinha de tudo, desde a música popular brasileira, a questão da reforma universitária, a questão da cobrança de atividades, enfim. Teve uma série de discussões que foram, que eu ajudei a organizar lá naquele tempo. E lembrando também que eu, nessa altura, comecei a participar de um grupo que também organizado pela AP, embora eu também não soubesse, chamava-se o TUCA, o Teatro Universitário Carioca, que naquela altura era um grupo de gente universitária e alguns secundaristas que se juntaram para fazer uma peça de teatro e eles escolheram para essa peça uma peça do Joaquim Cardoso, chama-se Coronel de Macambira. Tem Que é, uma curiosidade. E, nesse tempo, o Aurélio, que era seu companheiro no início, ele permanecia junto ou já tinha... Como é que estava o Aurélio em relação a o Aurélio correu mais rápido que eu. Ele, nessa altura, já estava no PCBR. Sim, Ele participou do racha do Partidão que criou o PCBR, e a gente discutia muito. Inclusive, até porque a gente era os amigos de infância, a gente quebrava o pau a 3x2. Então, o Aurélio começou a defender as posições mais partidárias, quer dizer, aí começa a defender a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, não sei o que. Eu digo assim, esse cara, pô, não tem nada a ver, pô. Está discutindo aqui é o fim da ditadura militar, pô. Isso é um outro universo. Ele já estava com o horizonte político dele muito mais amplo. Agora, como bom neófito, ele argumentava aquelas coisas assim meio quadradas, pô. Então, as maravilhas do regime soviético, pô. Eu tinha um pai que tinha uma baita cultura, europeu, não sei o que e tal, e ele questionava essas coisas. Olha, a Revolução Russa não foi exatamente um piquenique, pô, entendi o que aconteceu depois, menos ainda. Aí levantando a questão do Stalin, não sei o quê, enfim. Então eu pegava as opiniões de tudo quanto é lado, até que eu fui formando a minha própria, né, ao longo desse texto. Mas eu diria que na minha militância, ela se caracterizou inicialmente. Se alguém viesse me falar para entrar na P ou entrar num partido qualquer marxista, coisa que eu valha, eu diria que não. Entendi? Eu não era marxista, não era comunista, não tinha uma visão, digamos, nem sequer de uma revolução social. Então, o que eu tinha é muito claro assim, democracia, república, entendeu? Antimilitarista e a questão, digamos, chamemos assim, libertária, né? A perfeito. questão das liberdades. Gemac, quando de forma, perdoa até talvez grosseira, perguntei sobre Aurélio, você estava iniciando a falar sobre o Tuca. Sim. O Teatro Universitário é o seguinte, no Tuca, todo mundo era de esquerda, de várias posições, não era só a P, você tinha gente, tudo quanto era lado, a maioria era da P. E, então tinha muita discussão política que rolava lá dentro, até desde a escolha da peça. Por que escolheu o Coronel de Macambira? Por que aquele tema da. E se estudava muito o tema do Coronel de Macambira, que era a pobreza rural e a opressão do latifúndio, que era o eixo da história. E fizeram-se várias discussões, inclusive chamando gente, pessoas que conheciam melhor e tal. E é um momento em que eu começo a pegar o outro lado do jogo, que é o seguinte: além da questão democrática, a questão social começa a ter um lugar. Né? A questão da pobreza rural, a questão do movimento operário, da repressão, a questão da repressão sobre o movimento operário, desde logo porque ela fazia parte da questão democrática. Mas a questão dos direitos dos trabalhadores, é uma questão muito mais profunda, e finalmente a questão do poder dos trabalhadores, que é o passo seguinte nesse processo. Então eu vou entrando nesse jogo pouco a pouco, com um relativo pé atrás, que eu era eu sempre fui, no meu tempo de garoto lá em casa, eles diziam que eu era como é que era a expressão que era usada? Era o espírito de porco. Eu estava sempre questionando uma posição, depois eu podia questionar a posição oposta. Mas eu estava sempre questionando, perguntando, debatendo muito, até que eu fui formando minhas próprias opiniões nesse processo. E tornou-se uma coisa singular, porque em 67, quando eu começo uma atividade mais atirada, fui eleito para o Centro de Estudos,
que, na verdade, era um trampolim para ser eleito presidente do diretório acadêmico no segundo semestre, claramente. Aí, teve, em 67, também teve uma particularidade. Eu fui chamado a participar, depois dos eventos da Faculdade de Medicina, no final do ano de 66, na faculdade existia uma frente de esquerda, que não era pública, era um negócio clandestino, onde representantes de diferentes partidos de esquerda se reuniam para discutir o que fazer em comum, fazer política em comum na faculdade. Então tinha gente do Partidão, do PCdoB, do PCBR, da AP, da dissidência do Partido Comunista do Rio de Janeiro, enfim, tinha uns 5 partidos pelo menos ali. E os caras me chamam para participar da frente de esquerda. Devia ter umas 10, 12 pessoas que eram os capos das diferentes organizações. Eu não era de nenhuma. O que diabo eu estava fazendo ali? Por que me chamaram para aquilo? Porque o negócio é que, quando me chamaram para aquilo, cada um achava que eu era o que se chamava na época um submarino. Entendeu? Eu era um submarino da P, outros achavam que era um submarino do PCBR, porque eu era muito amigo do Aurélio, que era do P, claramente, todo mundo sabia que era do PCBR. Os caras achavam, esse cara é do PCBR, não, ele é da P. Entendeu? E eu, como eu não me apresentava como nada disso, os caras resolveram me chamar, porque eu estava tendo um papel de liderança crescente na faculdade, e eles me chamaram para participar do grupo de esquerda. Ele começa o ano de 67 com um grupo de esquerda discutindo o que fazer com aqueles 200 caras, quase 250, que participaram, nossos colegas, que participaram de um ato radical de ocupação da medicina, de várias manifestações. Ou seja, nós tínhamos uma base pesada de gente organizada na faculdade, disposta a participar, né, em coisas mais adiantes. Então, precisamos organizar grupos de estudo para aprofundar esse impulso participante e botar consciência maior. Então, tudo bem. Então, um grupo de estudo de quê? Aí eu comecei a dizer o seguinte, olha, deixa cada um escolher, entendeu? Cada grupo, vamos formar os grupos por turma, né? Pessoas que se conhecem, têm uma vida em comum, e aí que escolhe o que eles querem fazer, a gente ajuda. Então, não, pode ser assim, não. A gente se escolhe, mas é a mesma coisa, todo mundo vai estudar a mesma coisa. Aí vem uns gente assim, olha, faz um discurso todo enrolado e tal, com palavras marxistas que eu não conhecia, ou leninistas, ou sei o quê. Então, aí no fim diz assim, nós precisamos dar uma consciência marxista para essa turma. Então, nós vamos ensinar o marxismo. Eu digo, ferrou, eu não sabia nada disso. Eu digo, como é que eu vou ensinar o marxismo? Não sei nada. Eu não disse isso, mas botei a viola no saco. Digo, o que eu vou fazer? Eu esqueci, olha, eu sou contra. Estou contra, eu acho que a gente tem que discutir aqui é o seguinte, vamos ter que organizar discussões sobre o futuro da engenharia química no Brasil, com a questão do imperialismo controlando as grandes fábricas de química, só a Petrobras que escapa disso, segundo, como a universidade se coloca à frente a isso aí. Uma proposta de reforma universitária tentando nos enquadrar exatamente no caminho que eu expliquei antes, que é de rebaixar o padrão da formação. Acho que é assim, não é possível você fazer uma boa discussão sobre... Depois eu fiz a segunda coisa, vamos discutir a realidade brasileira, a realidade do país, debaixo da ditadura, qual é a nossa situação, as perspectivas de mudança, qual é e tal. Acho que é assim, não é possível fazer uma boa análise da conjuntura brasileira, da realidade brasileira, se você não é marxista. Então tem que ser primeiro marxista. Eu digo, caramba, agora ferrou. Eu perdi a votação, né, e ficou decidido que íamos todos estudar marxismo. E nós, o grupo dos 12, íamos cada um organizar 2 grupos de discussão. Eu digo, caramba, bom, então, o que vai ser a base do estudo? Aí discute para cá, discute para lá, e acaba se concordando que devia ser utilizado um livro das edições de Moscou, que chamava-se Compêndio de Filosofia Marxista, de um sulano chamado Grigori Afanassievich. Eu não conhecia, não tinha nada a dizer. Algumas pessoas questionaram que não era um bom livro, não sei o quê. O pessoal da P questionou, propôs um livro de um padre francês, que era marxista, não sei o que e tal. Daí eu disse, você é padre, você é marxista. Resultado é que passou a história do livro esse aí. Então, cada um de nós organizou, eu fiquei com 2 grupos de 8 e 9 pessoas. Aí fomos lá, a gente roubava aqueles livros, né? Mas naquela altura eu
Antes de começar a coisa toda, eu comprei o livro e fui ler. Digo, se eu vou ter que orientar a turma, vou ter que antes me preparar minimamente. Eu comecei a ler, achei insuportavelmente chato, quadrado, dogmático. E isso aí, caramba, ferrou. Eu não vou conseguir orientar essa porra. Aí eu fui numa biblioteca, na livraria no centro da cidade, que era, todo mundo falava que o livreiro era um cara de esquerda e tal. Não tinha mais nada sendo vendido como coisa de esquerda ali, porque não era permitido. Mas corria o boato, era um cara que vinha de antes de 64, ele vendia coisa. Edifício Avenida Central. Aí que ele continuava vendendo por baixo do pano dos livros das edições que tinham sobrado, das edições progressistas. Aí eu fui lá, perguntei para o cara, que a maior ingenuidade do mundo, que eu preciso dizer, olha, cara, é o seguinte, eu estou com um grupo de estudo aí, pô, e tal, a gente está estudando, e o pessoal escolheu esse livro do Afanassiev, e eu achei o livro muito ruim, não acho legal. Você pode me sugerir um outro? Aí o cara ficou olhando para minha cara, esse cara é policial, provocador, o que, que ele é? Com aquela ingenuidade chapada, aí chegou assim, não, vem cá, meu filho, eu vou te sugerir 2 livros. São muito melhores. Esse livro da Afanassiev, realmente, você tem razão, esse livro é uma merda. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2 livros de iniciação que eu acho que são muito importantes. Você vai ler do socialismo utópico ao socialismo científico, do Engels, e você vai ler a Introdução à Filosofia da História, do Plekhanov. Todos os dois, ele me deu os 2 livros, portanto, eu peguei as minhas turmas e pá, centramos a discussão nesses 2 livros. 6 meses depois, a gente foi fazer um balanço do que tinha rolado nos grupos, não sei o que e tal. Os 2 únicos grupos que continuavam discutindo eram os meus. Os outros todos, o Afanassiev matou o marxismo deles antes da 3ª reunião, já não tinha mais ninguém. Então, é liquidado. E foi uma coisa interessante também, porque foi meu primeiro contato com a filosofia marxista, foi através, embora, como diziam os mais puristas, assim, você não entrou pela melhor porta. O Plekhanov era um renegado, pô, e o Engels é o Engels, ele era o secundão. Você tinha que ter começado pelo Capital. Pô, quando E, eu fui e, olhar o Capital de Gufage, me deu. esse livreiro, você tem já passado o momento mais duro, você voltou a ter algum contato com ele? Porque Ele me afinal de contas, forneceu vários outros livros. porque afinal de Né? contas ele tem uma participação muito importante da sua formação política, né? Até 68, quando a coisa ficou mais pesada, eu volto e meia ainda passava lá. Inclusive, trocava figurinhas com ele. O cara era um baita de um sujeito bem capacitado, bem formado. Aí ele, dá uma lida nisso aqui. Pô. Ele indicava coisas. E ele tinha uma coisa que eu acho que era correta, que era o seguinte. Se as pessoas estão fazendo um exercício de autoformação, porque não tinha ninguém para, digamos assim, explicar, de problematizar aquilo ali, diz assim, você tem que procurar as coisas que sempre não sejam muito grandes. E segundo, que elas possam te direcionar para as questões essenciais. Então ele vai pegando. Depois ele foi me passando coisas da realidade brasileira, me apresentou uns livros do Caio Prado Júnior, eu comecei a ler uns livros do Celso Furtado, para começar a entender algo da realidade brasileira, eu comecei a ler muita coisa naquela altura. E sabe que eu não consigo me lembrar o nome dele? Um dia desse eu vou até procurar. Entendi? Ele certamente já morreu, porque ele já era velho naquele tempo. Mas e depois, quando fui para a clandestinidade, prisão, exílio, aí quando eu voltei, a livraria não existia mais, então não tinha mais nem pista para chegar no cara. Mas era alguém para ser lembrado, porque o que ele fez comigo ele deve ter feito com outros. Até porque ele tinha um monte de livros que ele tinha escondido depois do golpe, que ele tinha que desovar de uma forma ou de outra. Mas, enfim, esses são os elementos de composição, digamos, de uma forma de pensar e a aproximação. Aí entra a história da aproximação com o apelo. Eu fui eleito presidente do diretório acadêmico da Química em agosto de 67, em cima de uma discussão que eu tinha provocado no Centro de Estudos, né, do Centro de Estudos Brasileiros, que era o debate sobre o acordo Mercosur e a questão da privatização.
E naquela altura, eu me lembro que eu escutava os argumentos que todo mundo da esquerda usava naquele. Eu disse assim, praticamente todos os argumentos de vocês vocês estão questionando um princípio, o princípio de que a universidade privatizada será pior do que a universidade pública. Vocês não têm nenhuma explicação e justificação de porquê. Segundo, por que diabos as pessoas que têm dinheiro, que podem pagar o seu curso, estudam na universidade pública que a população como um todo paga para isso? A ideia, porque a argumentação era muito pobre, era muito frágil. Eu me lembro que eu comecei a me perguntar o que tinha de verdade naquele tudo. Eu fui pesquisar, né, como um bom rato de biblioteca, e espírito de porco, né, eu fui procurar saber quem é que poderia. Aí encontrei professores, depois encontrei. Teve um camarada interessante que também fazia pesquisa, mas de uma forma mais digamos assim, direta. Ele pesquisava muito em cima de publicação de jornal, revista, que era o filho do Davi Capistrano, que desapareceu, era o Davizinho, que era contemporâneo meu de movimento estudantil, só que ele era da medicina e era do Partidão. Mas eu soube que ele estava estudando mesmo o assunto, eu fui lá, troquei figurinhas com ele, me deu um monte de recorte de jornais que ele tinha observado, e aí eu fui perguntar para um professor que era figuraça, que era o Zé Sérgio Leite Lopes, que era professor de física, que eu conhecia, não me lembro mais por que razão. Aí fui procurar o Zé Sérgio, né, discuti muito com ele, ele e outras pessoas, inclusive gente que não sabia que era do Partido Comunista, que depois, mais tarde, fiquei sabendo, que deram também toda uma visão mais aprofundada sobre essa questão universitária. E além disso, eu fui em dois lugares que eram, digamos, o centro da polêmica, que era o Ministério da Educação e Cultura e a USAID, a Agência Americana para a Cooperação e Desenvolvimento. No MEC, eu fui para a direção do ensino superior e disse, eu quero entender melhor essa história. E os caras ficaram encantados, pois assim, caramba, levando porrada de tudo quanto era liderança estudantil no Brasil afora. E aparecia lá um cara que queria saber, afinal de contas, o que vocês têm para propor. E os caras ficaram horas me explicando qual era a proposta, disso, daquilo, não sei o quê, entendeu? Eu anotando, pegando a papelada, não sei o que e tal. Depois eu fui na USAID, falar com os gringos. Esses então, era uma felicidade. Meu Deus, apareceu um estudante aqui que quer escutar a gente. Aí, contava os troços todos. E eu fui submetendo as coisas que eu fui recolhendo a outras visões, outras posições e formando minha própria opinião. E eu escrevi um texto, umas 30 páginas, entendi, que a gente publicou pelo Centro de Estudos Brasileiros, que era anuidades ou a privatização do ensino superior. Aí tem todo um estudo sobre o projeto, que era o projeto dos americanos, como é que o MEC apreende esse negócio, qual era o propósito dos militares. Foram confirmando as coisas que a esquerda dizia não estavam erradas, só que eu consegui botar um monte de argumentos mais sólidos naquele treco. E eu botei isso em discussão em todas as turmas da faculdade. E com tão bons resultados que no ano seguinte a gente fez um plebiscito no começo do ano para saber o que a faculdade ia fazer em relação à cobrança de anuidade. Você tinha 3 propostas que as pessoas tinham que se localizar. Um era simplesmente recusar a pagar e peitar a repressão que viesse. A segunda era arguir de incapacidade para pagar, que era uma possibilidade. Eu não posso pagar porque eu não tenho dinheiro. E tinha uma terceira que era... Não me lembro mais qual era a terceira possibilidade. Eu sei que isso foi para plebiscito. A faculdade inteira discutiu e votou esse negócio e ganhou a posição mais radical, que era vamos peitar, porque se você não paga a anuidade, você perde sua matrícula. Na altura era assim. Então a ideia é assim, eu quero ver se eles vão tirar a matrícula de 700 alunos. E foi o que a gente conseguiu. Nós tínhamos 700 alunos que se recusaram a pagar. Aí o diretor da faculdade me chamou para negociar, disse, chegar a um acordo aqui, porque se vocês não voltam atrás, a gente vai ser obrigado a fazer a caçar a matrícula de todo mundo. Isso vai ser um problema. Vai acabar com a universidade. Isso é um terror.
Aí ele disse, olha, professor, vamos discutir isso aí. Naquela altura eu estava louco por uma porta de saída, porque a nossa movimento no começo, isso no começo de 68, 68, é 68, 68, nosso movimento na faculdade estava descompassado ao resto do movimento estudantil do Rio de Janeiro, que não estava querendo entrar na discussão de anuidade, porque tinham levado uma sova no ano anterior, inclusive com o fechamento dos diretórios da filosofia e da faculdade de direito, que as duas faculdades mais mobilizadas mais à esquerda. Aí está todo mundo assim, não, negócio de anuidade, portanto, vamos deixar isso para lá, vamos, né, colocar outros temas em discussão, e nós estamos na ponta dos cascos. Acho que se a gente vai brigar sozinho, não vamos perder. Vamos perder feio. Aí eu recoloquei em discussão na universidade o seguinte, olha, a gente está sem respaldo por o resto da universidade, eu fiz um acordo com o professor. Quem quiser faz uma declaração dizendo que não pode pagar e ninguém vai ser punido, nem vai ser perseguido. Aí, você teve gente que ficou tão frustrada e estava disposta a quebrar o pau que foi lá e pagou. O pagamento era simbólico naquela altura, aquilo era para ser uma coisa progressiva de ano a ano. O resultado é que, do ponto de vista político, consolidou muito a minha posição na faculdade e eu comecei a me projetar para as outras faculdades do Rio de Janeiro, porque nós viramos um pivô da luta contra as anuidades, naquele momento, naquele específico momento. Aí vem a história toda é a seguinte, tem uma longa discussão política, eu vou dar um salto na história, uma longa discussão política no movimento estudantil do Brasil da época, que era entre o pessoal do Partidão e das dissidências, né, Vladimir no Rio, Dirceu em São Paulo, que defendiam uma postura mais reivindicativa e menos política. E o pessoal da PEC ia direto para outra política. Entendeu? Vamos para outra política, porque a questão central é política. Eu estava no meio do caminho dessas duas coisas, e eu acho que algumas figuras como o Vladimir também. Né? Então a gente faz o seguinte, olha, vamos fazer as mobilizações que têm interesse, digamos assim, vital para os estudantes, né, politizando essas reivindicações, como por exemplo, mais vagas, reforço da universidade pública, contra a privatização, etc., contra a política educacional da ditadura, né, e estabelecendo as correlações. Essas relações isso tem com o mundo da economia, no nosso caso, da química, e com o mundo do regime militar. E, evidentemente, a partir do momento que a repressão se estabelece, que ela sempre se estabelecia, você engatava a segunda e dizia assim, pô, abaixa a ditadura. Liberdade de expressão. Então, os temas políticos, estritamente políticos, bombavam a partir de um tema reivindicatório. Isso funcionou sistematicamente. As greves que pegaram com força, né, quer dizer, e as mobilizações que pegaram com força, tinham essa base. E as pessoas aprendem com isso, quer dizer, as pessoas vão se politizando. Ou seja, a luta mais ampla pela democracia e pelo fim do regime militar, ela começa com uma coisa relativamente localizada do ponto de vista de conteúdo, e ela vai se abrindo pela própria prática, né, pela própria prática de luta. Essa foi uma tese que eu defendi o tempo todo, e a P, em parte, fez isso. Em parte. Embora muitas vezes o pessoal da P pulava para a questão política muito rapidamente. Bom, com esse fato, quer dizer, a minha faculdade ganhou uma dimensão no Rio de Janeiro que superou, inclusive, as faculdades mais pesadas, medicina, engenharia, filosofia e direito, que eram faculdades que tinham uma expressão, primeiro, faculdades muito maiores, segundo, que as pessoas tinham uma história política de esquerda maior do que a nossa. Bom, nós adquirimos um conceitual forte em relação às coisas que a gente estava defendendo, tanto em relação às questões reivindicativas como em relação às questões políticas, e uma organização muito sólida dentro da faculdade. Os grupos funcionavam muito, muito bem azeitados. E nós começamos uma greve geral, depois, enfim, eu estou saltando os episódios do assassinato do Edson Luiz, que também a gente teve um papel forte. E depois nas manifestações em seguida, o que a gente foi... O Edson Luiz foi assassinado no restaurante Calabouço, não é isso? Isso.
Isso Final foi de março de 68. em março de 68. Então, até lá, você estava organizando, estava consolidando a sua liderança. Isso. E esse episódio fugiu ao controle, o pessoal. Totalmente, totalmente. Aquilo ali era o seguinte: pessoal do calabouço tinha uma força política organizada. O calabouço era um restaurante popular que era relativamente, inclusive, pouco estudantil. Esse, localizado no centro da cidade, você tinha. Era um negócio baratíssimo, era simbólico, pô, entende? Você tinha muita gente pobre, pô, entende? Assim, que eram pequenos funcionários, trabalhadores, pô, entende? Até moradores de rua, pô, entende? Que iam comer no calabouço. E tinha uma turma que era sobretudo estudantes secundaristas, gente mais velha que estava fazendo curso de madureza, esse tipo de coisa, que também comia lá de noite. E era politicamente a FUEC, que é a Federação dos Estudantes do Calabouço, era dirigida pelo PCBR. O Elinor Brito, que era o presidente da FUEC, era do PCBR, enfim, toda a liderança era, a grande maioria era. E eles se organizavam, assim, além de se organizar para fazer organização de grupo político, a grande maioria daquele povo que estava ali não estava politizado para nada, eles estavam ali para comer. E era um restaurante grande, tinha 600 refeições por dia, né? Ou mais até. Só que o grupinho organizado politicamente vivia pressionando para melhorar a alimentação. Eles tomaram controle, inclusive, daquilo, virou uma espécie de território livre. Tinha curso de vestibular que eles organizavam, tinha curso de política que eles organizavam. Eles faziam mini passeatas ali em volta do local. Até que um dia, numa dessas mini passeatas, o PM resolveu que ia dissolver aquele negócio. E como os caras resistiram, né, com pedrada, com os cacetetes que eles levavam e tal, os caras abriram fogo. E mataram o garoto logo na primeira descarga. Aí foi que caos. Pô, né? Como eles disputaram o corpo com a polícia, pô, e levaram o corpo para a Câmara de Vereadores, que ficava perto. E aí começa um caos. Na Câmara de Vereadores a polícia não entrava, vários vereadores progressistas se juntaram lá para impedir a entrada da polícia, e começou a juntar gente. Pô. Só que era de noite, pô, eram 7 horas da noite. Eu me lembro que tinha uma reunião, fiquei sabendo do assassinato, eu estava indo para uma reunião do Conselho do Diretório Central de Estudantes da Federal, que era na Praia Vermelha, e cheguei lá, pô, a gente chegou assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E eu me lembro que eu estou assim, instintivamente, eu fiz uma coisa que inclusive estava além da autoridade que eu tinha. Eu era presidente diretório. Existia para coordenar ações maiores, existia o DCE, existia a União Metropolitana de Estudantes, que era liderado por outras forças, inclusive. O PCBR era forte no DCE e a dissidência do Partido Comunista controlava a União Metropolitana de Estudantes, com o Vladimir, que era a maior liderança que tinha no Rio de Janeiro naquela altura. Aí, quando teve aquele momento, o Vladimir não estava ali, o pessoal do DCE também não, a direção, mas tinha um monte de estudantes que estavam ali para. Eu disse assim: não é assim, a gente não pode esperar. O corpo está lá na Assembleia, na Câmara de Vereadores, a gente tem que levar o máximo de gente para lá, e tem que fazer o máximo de estação toda essa. Mas fazer aonde? Pô? É de noite, pô. Eu digo, bom, tem algumas faculdades que tem curso noturno, vamos partir para lá para interromper as aulas, levar o pessoal para lá. Entendeu? Ou colégios que tem curso noturno. Aí eu pensei assim, pô, vamos nos teatros, vamos para os teatros, pô. Uma doideira. Eu sei que a gente saiu, depois foi chegando gente e foi engatando nessa onda de mobilização disseminada para levar a gente para a Cinelândia. E eu parei uns 5 teatros. Foi realmente uma experiência interessante, porque eu adotei, talvez emocionado com o próprio fato do assassinato do São Luís, eu fiz talvez as minhas primeiras boas agitações políticas com muita emoção. E pegou, pô. Aí, o teatro da Maison de France, onde era o consulado da França, era um teatro de umas 400 lugares, talvez, 300. O pessoal, no final, aplaudiu em pé. Pô, eu fiquei até espantado, né? Assim, gente, eu não sabia que era capaz de fazer essas coisas. Mas, enfim,
E começa essa agitação que tomou o dia inteiro. Depois a polícia se retirou, né, dado o choque que aquele troço provocou, e o enterro foi sem repressão. Né? E a repressão vai acontecer uma semana depois, quando teve a missa de sétimo dia, que o exército cercou o centro da cidade e aí impediu a manifestação, a não ser quem já estava na Candelária, pô, né, na Igreja da Candelária, que aí foi a polícia mesmo que desceu a porrada. Então, enfim, são etapas desse treco. E a partir daí, quer dizer, a gente começa a ganhar muita força na Química, porque a gente propôs uma greve geral, que foi recusada pelo DCE e pela UE, pela UME, que dizem, não vai ter força para isso, acho que ainda está um momento de desmobilização. Acho que isso que desmobilização, cara. E vamos partir para a greve geral. Aí perdemos a primeira votação. Eu esqueci, sabe por quê? Mas nós vamos ganhar essa votação na raça, pô. Aí a Química entrou em greve. Paramos a faculdade inteira e organizamos a faculdade toda em grupos de ação. Então, você tinha os grupos de ação que tinham que correr todas as salas de aula de todas as faculdades públicas, privadas, do Rio, de Niterói e até de Petrópolis. A gente foi. Isso eram vários grupos que saíam, já eram grupos de 3 a 5, que iam lá, tinham panfletos, não sei o que tal, cartazinhos, aquela coisa, convocando a greve geral. E, segundo grupo segundo grupo era uma pessoa que era voltado para gerar comunicação para os meios de comunicação de massa, jornal, televisão, rádio, não sei o que, o tempo todo conseguindo passar coisas. Passei 3 semanas que eu não saía da rádio e televisão, podia ter virado artista. E o terceiro grupo era dirigido à população. Era gente que ia pela cidade afora colando cartaz nas paredes, nos postes e distribuindo panfleto. Isso rasgadamente, abertamente. E foi interessante que a gente usou o Enfio, tinha acabado, o irmão do Betinho, o Enfio, o cartunista, ele tinha acabado de se mudar para o Rio e alguém me apresentou ele, eu pedi assim, pô, faz um desenho aí, pô, de bem chocante para a gente mostrar pô, a ditadura acabando com as universidades. Aí foi um desenho de cacete. A gente imprimiu aquilo, mais de 50 mil cartazes aqueles espalhados pelo Rio de Janeiro. E isso tinha o seguinte, os grupos que iam botar os cartazes e distribuir os panfletos, a população começava a pegar e perguntar. Então as pessoas estavam falando que eram mini comícios. Um baita do momento de agitação. Foram 3 semanas de intensíssima agitação. Ainda tinha um quarto grupo, que era um grupo que estava voltado a discutir com os professores a reformulação do ensino, né, das diferentes cadeiras, disciplinas, etc. Que também foi uma coisa importante para a faculdade. E os professores contribuíram. Foi interessante que embora eles fossem pessoas conservadoras, eu me lembro do diretor, que era o professor Zamit, ele disse assim, olha, ele só me chamava de presidente, que era presidente diretor. Presidente, é o seguinte, eu não concordo com esses discursos políticos todos, mas eu acho que vocês botaram o dedo no lugar certo. E a gente estava... A greve era por mais verbas federais, era por mais verbas para a universidade e contra as fundações privadas, contra a transformação da universidade em fundações privadas. Eles diziam, olha, a universidade está morrendo à míngua, os caras estão extinguindo a universidade e cortando dinheiro. Eles vão... Como é que chama isso? Vão destruir tudo, cortando grana, e depois eles vão privatizar com um pretexto que não funciona. Então, vocês botaram o dedo na ferida, por isso a gente vai apoiar vocês. Então, todos os professores participaram dessas reuniões de discussão, salvo uns extremos reacionários que não. Isso foi, então, uma projeção interessante pelo seguinte, quando a União Metropolitana dos Estudantes marcou um conselho para discutir a greve, tiveram que marcar um segundo conselho para discutir a greve, essa agitação toda já tinha pegado fogo no Rio de Janeiro. Nas universidades, nas escolas, nos colégios, no público. E as decisões foram sendo tomadas por faculdade em Assembleia Geral. E as Assembleias Gerais votando com a gente, o tempo todo, vamos pela greve, vamos pela greve. Então, as lideranças que eram contra, que a dissidência era contra, o Partidão era contra, o PCBR era a favor, PCBR, PCdoB eram a favor. O Partidão e a dissidência que eram contra. Eles perderam muitas. E quando chegou a reunião do Conselho, inclusive o Conselho começou na PUC,
Mas a PUC era uma faculdade, uma universidade de direita, com uma direita organizada pesada, eles acabaram hostilizando o local de encontro lá e acabou terminando a minha faculdade. Nós éramos tão centro de tudo que a reunião do conselho foi na escola de Química. Aí terminamos a votação, pô, teve um resultado, assim, nós ganhamos a greve por um voto, o conjunto de toda aquela. Ora, lembrando que a P naquela altura tinha 4 votos, foi em 60, entende? Que nós só tínhamos 4 faculdades, e nenhuma delas era grande. Então, ou seja, a nossa própria base não ganharia nunca. A gente ganhou nessa mobilização de massa da coisa. E saiu a greve. Eu me lembro de discutir com o Vladimir, o Vladimir, vocês perderam só por um voto, mas a democracia é assim, né? Vocês vão respeitar essa vitória? Eu disse, claro que vamos. Com toda certeza, pô, a greve vai sair, o votado vai sair. E saiu. Greve geral, com uma força. E daí saíram outros desdobramentos, né? Manifestações de rua e tal. Numa dessas manifestações de rua, eu fui preso, minha primeira prisão.